Pessoal, boa noite. Tudo bem? Vamos chegando. Estou aguardando o José entrar aí, né? Para chamar ele. Então, hoje a nossa live é sobre sanidade, né? E suas influências na qualidade do leite. O José é especialista aí, né? Na sanidade, no Reagro. Para quem não conhece, né, eu sou a Pamela, sou uma das sócias da Mais Leite. Para vocês informarem, enviarem essa live para outras pessoas que acham interessante estarem aí conosco, é só clicar no aviãozinho, né? Então mandem aí para as pessoas que vocês acham que precisa estar aqui prestigiando. Vou ver se o José já está aqui, eu que não vi. Está conectando. José, boa noite. Você já recebeu o convite? Boa noite, José. Boa noite, Pamela. Tudo bom? Tudo bem, e tu? Beleza. É um grande prazer, né, para nós. Eu quero agradecer mais uma vez. Você está aqui, né, na Mais Leite, ter aceito o nosso convite aí para essa live, para nos ensinar muitas coisas aí sobre sanidade, né? Só te situar um pouquinho antes de você se apresentar. Esse ano a gente está fazendo a construção da vaca, né? Então, nosso objetivo começou lá com a escolha de sêmen, criação de bezerra, depois desenvolvimento de glândula mamária, as pesquisas nacionais, né? O Alexandre falando da nutrição e agora você aí falando de sanidade. O esquecido Rodrigo, que falou sobre transição, né, os desafios do período de transição. Então, agora vou deixar contigo aí para se apresentar para o pessoal e agradecer sua aceitação aí. Bom, muito boa noite a todos. Na verdade, eu que agradeço, Pamela, pelo convite. É sempre muito bom, né, estar participando, compartilhando algumas experiências aí no campo. Eu sei que vocês trabalham muito aí em fazendas, né, nessa área da qualidade do leite. E realmente, para a gente é muito bom, uma honra muito grande a gente contribuir aí com vocês, nas suas lives, nos seus eventos. Com um pouco do trabalho que a gente tem feito aí nas fazendas, um pouco do que a gente acredita, e bastante aí com essa área que a gente sabe, conhece aí como sanidade, né, que o que faz a gente ligar o carro todo dia de manhã e sair para as fazendas. Então, é acreditar naquilo, acreditar naqueles programas sanitários, acreditar que as fazendas têm muito caminho para melhorar e acreditar que muita fazenda está fazendo certo e colhendo frutos muito interessantes. Então, é isso que faz a gente acordar cedo e tocar a fazenda, né, sair para as fazendas para trabalhar no dia a dia, né? Tem fazenda muito organizada, tem fazenda que está no início também, precisa muita coisa, mas, enfim, aquelas que definem, né, o caminho para trabalhar, elas são muito interessantes porque a gente vê os resultados. E só para me apresentar, então, sou médico veterinário, venezuelano, formado lá no ano 2008 com médico veterinário, vim para o Brasil para fazer mestrado, doutorado e acabei ficando aqui. Hoje trabalho para uma empresa, a empresa chama Reagro, e a gente tem um foco nessa empresa, a gente tem uma equipe, que é a equipe Sanidade, e a gente tem vários focos hoje, tanto leite como corte, mas basicamente são 3 demandas que a gente atende. Uma, a gente sabe que quem trabalha na parte sanitária tem emergências, né? Então, tem uma emergência lá de uma pneumonia, uma emergência de mortalidade, enfim. Então, isso é um dos focos. Outro chama muito treinamento, a gente tem focado bastante aí na parte de treinamento nas fazendas. E outra, aquela consultoria fixa mesmo, que a gente vai todo mês ou a cada 2 meses para acompanhar, para planejar a sanidade na fazenda. Porque para ser bem sincero, assim, o que faz a fazenda ter sucesso ou não na parte sanitária se chama planejamento. Isso porque hoje eu estou falando de sanidade, né? Mas eu sei que você também trabalha numa área da sanidade, né? Que é qualidade do leite, mas quem trabalha na nutrição, reprodução, gestão, enfim, qualquer área da fazenda, a gente sabe que a base do sucesso chama planejamento.
E é isso, então a gente trabalha nesses três focos aí e vamos, estou à disposição aqui hoje para pergunta, né, para discutir e para contar um pouco aí do nosso trabalho, contar um pouco no que a gente acredita nas fazendas, beleza? Beleza. José, para iniciarmos aí, eu acho que um ponto importante que eu venho aprendendo muito, aí nós vamos aprendendo, é o conceito básico de sanidade, né? Porque às vezes a gente já começa trabalhando algumas coisas, áreas, e esquece de falar de fazer a base, né? Então, acho que você dá umas pinceladas aí, o que seria o conceito básico aí de sanidade, né? Eu vejo assim, a gente tem muito vício, né, na hora de trabalhar, assim, de falar, mas uma coisa que a gente, a primeira pensa, né, a gente está muito viciado com isso, é tristeza, é diarreia, é pneumonia, mas quando eu penso em sanidade, eu penso em saúde do rebanho. Então, o que eu consigo fazer através do manejo, através da prevenção, através do planejamento, do treinamento nas fazendas, para garantir saúde do rebanho. Então, é isso que eu vejo hoje como, pensando assim, no ponto de vista sanitário, e que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que se esforçar para manter isso aí, né? Então, é pensar em saúde, Pamela, e como que através do manejo a gente consegue ter esse rebanho saudável, sim, na fazenda. Então vamos começar aí, talvez, aonde você mais gosta aí, né? Que é iniciar aqui com os principais desafios de bezerra, né? Bezerreiro aí de 0 a 60 dias aí, mais ou menos, né? Na realidade brasileira, ou 0 a 90, né? O que você vê hoje, o que você tem trabalhado, quais têm sido os principais desafios? Ô, Pamela, antes de falar assim, do desafio em si, eu queria falar um pouco assim, que eu estou muito animado com essa área de bezerro, porque eu acho que tem mudado bastante. No Brasil, né, a gente sabe que isso aí tem mudado muito, a gente sabe que muita gente focou muito na vaca lá no pré-parto, vaca seca, na verdade em lactação, começou com conforto nas vacas em lactação, aí sabe que se colocar, depois que fechava as vacas, colocava um barracão, essa vaca emprenhava mais, essa vaca dava mais leite, enfim, melhorava a situação dessa vaca, né, o retorno dele era muito mais rápido. Depois, por muitos estudos aí, muita palestra, todo mundo assistindo, a gente soube que preparo de vaca seca é importantíssimo também. Sabe que as filhas, as netas, bisnetas sofrem também, por exemplo, com estresse calórico. Então, assim, isso está mais que claro hoje nas apresentações, nas palestras que o pessoal tem feito. E isso aí foi mudando bastante, porque a gente vê que hoje tem muita preocupação com vaca seca e vaca no pré-parto também. E um ponto que eu vejo muito bacana aí foi a tal do bezerro também, né? Então, hoje, a fase de aleitamento, o pessoal está muito preocupado, isso para mim eu vejo assim uma novidade dos últimos, desses anos aí, né? Não vou falar que é de ontem, né? Mas tem vários anos, o pessoal focando muito nisso aí. E isso é muito interessante, por quê? Porque o bezerro ele sempre foi visto como aquele animal que tirava o dinheiro da fazenda e ele não tinha retorno na fazenda. Então, hoje, todo mundo está sabendo, tem um trabalho muito bacana aí, não canso de falar dele, avaliando pneumonia em bezerros. Então, assim, pneumonia de uma forma subclínica, utilizando ultrassom. E essas bezerras, quando viraram novilhas, emprenharam, pariram, e viraram vaca lá, começou a lactação deles, fechou a primeira lactação, essas vacas produziram quase 600 litros a menos na lactação fechada. Uma pneumonia subclínica. Então, o que a gente espera aí de uma pneumonia clínica? Aquele animal com respiração ofegante, febre, esse animal que não está bebendo leite, animal que não desenvolve bem. Então, assim, o tanto que o bezerro impacta lá no futuro. Só que a gente vê isso, demora para ver isso, né? A conta, ela demora para chegar na fazenda. Por quê? Porque a gente cria o bezerro, depois emprenha esse animal, depois que ele vai dar leite, para a gente saber o que vai acontecer com ele. Só que hoje mudou muito, eu vejo assim, hoje mudou bastante essa fase, esse caminho, o pessoal tem focado bastante em bezerros, e eu fiquei muito preocupado assim, hoje é mais na recria, né? Por quê? Porque você vê muito arrumado as fazendas, lactação, você vê muito arrumado elas aí no pré-parto, vaca seca, bezerreiro no aleitamento já está bacana também, não vou falar todas as fazendas, mas muita fazenda está indo nesse caminho, e a recria deixa muito a desejar ainda. Então, assim, o manejo da recria,
É impressionante, você vai andando, principalmente na época da chuva, você vê a lavoura lá do lado, a plantação de milho grande, bonita lá, e você vê do outro lado, você vê uma recria na lama pura. Então, o animal, ele, na lama. Então, assim, mas isso tem mudado bastante também, eu acho que isso aí está caminhando, o pessoal está fechando as recrias, não estou falando que seja o futuro da pecuária, tem gente que não tem recria, que não é fechado, muito interessante, né, tem uns números bacanas, mas é um negócio que está mudando bastante. Então, quando você me pergunta em desafios sanitários, Pamela, voltando à pergunta, pensando nesses bezerros em aleitamento, isso aí vai depender do tipo de sistema que a gente trabalha, porque não é o mesmo desafio, as doenças são as mesmas, não tem dúvida disso aí, diarreia, pneumonia, podre-se tristeza que tem ou não, bebê ruminal também na fazenda, mas coccidiose também, como os enteropatógenos, mas a gente vê que tem algumas diferenças dependendo do tipo de sistema que esse animal se encontra. Então, por exemplo, um bezerreiro tropical, que o pessoal conhece aí como argentino, ele tem seus desafios e tem as coisas boas. Bezerreiro em casinha suspensa também tem os desafios e tem muita coisa boa, mas o que a gente vê que muda de um para outro é a intensidade. Então, por exemplo, os desafios que a gente sabe aí, vamos pensar assim, do nascimento aí para frente, então, parto distóxico, por exemplo, a gente sabe que é um desafio que a gente pode ter na fazenda ou não. Então, facilidade do parto, um bom treinamento dos funcionários, na hora de atender o parto, onde que esse bezerro está nascendo, uma baia de maternidade, que hoje o pessoal está indo nesse caminho, quem trabalha com composto está utilizando muito essas baias da maternidade, e eu vejo que é um caminho que não tem volta. Você vê que a saúde do bezerro, a gente fez um levantamento em colostragem, bezerro que nasce na cama, ele é menos eficiente a transferência de imunidade passiva, ele teve mais falha na transferência de imunidade passiva que bezerros que nasceram na cama. E faz todo sentido, porque um animal que você coloca para nascer uma baia com feno, com material limpo, e você dá o colostro para ele, então um animal que a boca dele vai ficar menos suja, né, vamos falar assim, e a gente sabe que bactéria junto com o colostro não é bom, ele inibe aí a absorção de globulinas, né, isso aí tem vários trabalhos americanos mostrando isso. Então, pensando assim no desafio umbigo, então o ambiente onde esse bezerro nasce é importantíssimo, manejo da vaca prepara e vaca seca também é muito importante. A gente sabe aí, depois de passar desse umbigo, a principal causa de mortalidade em muita fazenda chama septicemia. Septicemia não é mais, vou falar de uma forma muito simples, eu sei que tem pessoas aqui da área, pessoas que não são da área, não é mais que a bactéria quando entra lá no sangue, ela se multiplica, ela causa uma inflamação, causa um problema sistêmico no animal, e muitas vezes o animal ele vem a óbito, né? Então, essas septicemias, elas vêm 3 caminhos para mim, assim, uma pela boca, via respiratória também, então, a inalação dele, ou pelo umbigo, e o umbigo realmente é um ponto crítico aí para trabalhar nas fazendas. Então, o ambiente que esse animal nasce, ele vai definir muita coisa, vai ajudar na colostragem, vai ajudar na cura do umbigo, vai ajudar a diminuir a diarreia na fazenda, então, como que um fator, ele pode influenciar em 3, 4, 5 doenças na fazenda. Então, essa septicemia, o que a gente sabe que mata mais bezerro, independente de qual for a causa, a origem, né, tem as diarreias, 2 tipos de diarreia que eu... trazer uma questão aqui, José. Septicemia, como que seria o diagnóstico? Porque septicemia, você falando, é até, assim, interessante, porque no campo, aí não escuta muito falar, a causa morte é septicemia, né? Então, assim, acho que esse já até adiantando, como que a gente diagnostica isso, né? Esse negócio parece que é simples, né? Falar assim, eu tô vendo aquele bezerro com septicemia, mas não é tão simples, né? Você vê um bezerro com problema de umbigo, você vê um bezerro com pneumonia, você vê um bezerro com diarreia, e esse bezerro ele pode ter uma septicemia que vai matar ele. Então, septicemia é muito inespecífico, né? O animal ele fica apático, esse animal fica com hipertermia, esse bezerro, estão falando no aleitamento, não bebe o leite, até o ponto que a temperatura começa a ficar elevada, depois esse animal fica hipotérmico, a temperatura muito baixa, ele vai a óbito. Na necrópsia, você vê vários órgãos ou tecidos com hemorragia, líquido nas cavidades, enfim, mas sempre consequência dessas 3 vias aí, Pam. Mas eu acho bacana essa pergunta, por quê? Porque não é tão simples você chegar e falar que o bezerro tem septicemia. Ele sempre tem outra coisa, porque toda septicemia tem uma origem, né? Só que tem uma alteração também, por exemplo, eu estou falando de umbigo, às vezes o bezerro não tem nem inflamação do umbigo, não deu tempo, se o bezerro nasceu na lama, por exemplo, nasceu em um ambiente que não era muito adequado,
essa bactéria já entrou, foi no sangue e matou o bezerro de uma hora para outra. Não dá nem tempo de causar uma inflamação no umbigo. Então, a gente tem que ficar muito antenado nisso aí, porque isso aí mata o bezerro e mata muito. Só que, eu já estou falando problema, já vou falar a solução, a maioria das pneumonias é ambiente, onde você está trabalhando, e muito, uma boa cura do umbigo e uma boa colostragem, ela diminui aí eficientemente a septicemia nas fazendas. Pensando nesses bezerros que morrem na primeira semana, né? Essa septicemia que estou falando. Tem outras doenças que causam septicemia também, por exemplo, uma salmonela, pode ser no meio aí do aleitamento, pode ser no final do aleitamento, inclusive até depois do desmama, ou vaca em lactação, também mata. Mas eu estou focado nessa septicemia que acontece na primeira semana de vida, né? Primeira, segunda semana. Septicemia, então. Então, temos as diarreias. Para mim, assim, no campo, eu classifico ela em dois tipos de diarreia. Aquela diarreia que acontece nos primeiros dias de vida, estou falando primeiros dias de 2, 3 dias de nascido, esse animal. E quando a gente vê isso, eu preocupo muito, porque isso não é o famoso cripto, que a gente sabe que ele acontece na final da primeira semana, indo para a segunda semana aí de vida. Quando essas diarreias começam a acontecer aí nos primeiros 2, 3 dias, essa diarreia, vamos chamar assim, brava, né? A diarreia que mata os bezerros, mata muito rápido, né? Muitas vezes você hidrata pela via oral e não dá nem tempo, esse animal desidrata muito rápido e a mortalidade dele é alta. E a maioria das vezes tem mais um agente etiológico envolvido. Então, a gente tem bactérias, tem os vírus. Dos vírus tem a rota, coronavírus, mas as bactérias que eu tenho medo assim, de falar, medo assim, de encontrar nas fazendas, surto dela, é a tal de salmonela e a tal de E. coli, porque os patotipos, né, da E. coli, os que causam doença mesmo, porque realmente são um desafio muito grande aí nas fazendas. E a gente vê que uma diarreia... E. coli. Porque E. coli na mastite é mais ou menos... E essa diarreia, assim, é manejo, gente. Eu não vou cansar de falar hoje aqui que é manejo, tudo é manejo, né? E outro ponto aí importante, outra diarreia que a gente observa aí nas fazendas é uma diarreia, como dizer, já com umas 2 semanas, mais ou menos, indo para a terceira semana aí também, o tal de cripto. A gente tem coletado bastante amostra, então é negativo para tanto bactérias, vírus, mas tem um protozoário que chama Cryptosporidum, que ele realmente aparece. Ele não me assusta no ponto de vista de mortalidade. Por quê? Porque muita fazenda hoje já adoptou, já tem o manejo de hidratação dos bezerros, então fazem uma boa hidratação, e você vê que o bezerro ele não vai morrer por causa disso. Mas ele é uma doença, né? Tem que ficar incomodado com doença, não pode ficar acomodado nunca. E é uma coisa que incomoda no manejo da fazenda, porque vai ter que hidratar bezerro 2 vezes por dia, vai ter que, além de hidratar esse bezerro, vai ter que tirar se for casinha suspensa, retirar esse fêmea dessa cama, por último, deixar isso por último na rotina, para não ficar passando infecção de um animal para o outro, ou contaminando uma gaiola com a outra. Então, assim, dá um trabalho a mais aí, ter esses bezerros com diarreia. E pior, quando esse bezerro fica inapetente, então esse bezerro para de beber o leite, é aí que vai complicando mais as coisas. E se deixar chegar no ponto de uma desidratação mais severa, aí vai ter que ir na hidratação, ou na flioterapia, né, endovenosa, que aí complica mais, porque aí demora muito mais tempo, tem que fazer muito bem feito, enfim. Saindo, então, do umbigo, diarreia, os outros pontos importantes, sim. Tem só, para não perder e não pular aqui, a Vanessa, ela perguntou sobre a septicemia, né, e agradecer a participação aí, se dá para perceber alguma alteração na mucosa, nos casos de septicemia, se ia ser hipercorada. Vanessa, né, que fez a pergunta. Vanessa, eu acho que a pergunta é muito boa. Infelizmente, eu não tenho, assim, eu não consigo te falar se tem alguma característica especial aí dessas mucosas, mas realmente a gente vê as mucosas um pouco mais congestas. Uma coisa, dependendo do agente que causa septicemia, por exemplo, salmonela, Dublin, né, que a gente tem encontrado aí em fazendas, ela tende a ficar congesta, pode ficar congesta, ela pode ficar um pouco mais pálida, ela pode ficar etérica, porque tem alteração do fígado também, e ela pode ficar também com os pontinhos vermelhos que a gente conhece de peteques, né? São um tipo de hemorragia que acontece aí nas mucosas. Então, assim, não tem um padrão fixo para falar assim, esse animal está com septicemia, ele tem que estar hipercorado, vamos falar congesta, né? Mas muito animal fica com a mucosa congesta, alguns casos pode ficar pálido,
pode chegar a ficar itérica ou amarela, né? Dependendo, principalmente nessa salmonela aí que eu falei, a dupla. E uma coisa que pode acontecer também, esses pontinhos vermelhos, que são as peteques. Então, é o que a gente tem visto aí, tanto aí em artigo, né, como no campo também. Ótimo. Beleza, então, saindo aí dessa diarreia, a gente vai nas pneumonias, assusta também, a gente vê que tem a incidência da pneumonia, ela não está baixa nas fazendas. Aí tem vários fatores que você pode pensar, então, se pensando no manejo novamente, os bicos que você está trabalhando, lá a forma que você está fazendo o aleitamento, esse leite está indo um pouquinho lá para a via respiratória, então está causando algum problema respiratório. O uso de vacinas, a gente tem usado bastante, tanto nos bezerros como nos animais no pré-parto também, dependendo da fazenda. O ambiente que esse animal se encontra, então a gente sabe que acúmulo aí de urina, fezes, uma cama que não seja de uma qualidade boa, a gente sabe que aumenta a frequência de pneumonia. Colostragem, importantíssimo. A gente está falando aqui de diarreia, mas bezerro que tem diarreia não é hidratado. Esse bezerro tem mais chance de pneumonia, isso aí está mostrado. Então, assim, falhas na hidratação dos bezerros, com diarreia, parece que o negócio é chato, parece que não precisa, né? Estou falando que a cripto não mata assim, né? Mas ele mata, se você deixar ele desidratado, o animal ele vai morrer. São várias consequências aí que tem uma diarreia, né? A gente sabe disso. E uma das consequências, os pontos negativos de uma diarreia é a pneumonia. Colostragem, já falei também, ambiente, um ponto que, assim, meio que aprendi foi ano passado, e a gente vai aprendendo apanhando também, é a direção do ventilador, então as baias de maternidade que estou falando no composto, mas se esse ventilador tiver muito a corrente de ar, então assim, o jeito, o ventilador, ele fica batendo muito na baia, ele pode causar problemas também. O ambiente na cama, o material que você está utilizando também pode interferir. A gente pegou uns casos aí de umas pneumonias intersticiais, uma pneumonia que não é bacteriana, não é infecciosa, ela é como se fosse uma pneumonia alérgica, e a única coisa que a gente viu foi muita poeira na cama desse composto, desse que já estava nascendo, e isso aí dá tipo como se fosse uma alergia, e mata o bezerro também. Então, assim, ambiente, mais uma vez falando aí, que o tanto que é importante para a saúde. Isso pensando, então, você fala de 60 a 90 dias, aí tem os desafios lá de acidose ruminal, a gente sabe disso aí também, bezerro bebendo leite, aí depois dos 30 dias ele começa a comer mais ração, 40, 50 dias ninguém segura o bezerro, começa a comer muita ração, chegou nos 60 dias, o bezerro está comendo muito, e se ele não tiver um adequado balanceamento aí dessa dieta, então se não tiver uma fonte de fibra, por exemplo, pode sim ter alguns problemas de acidose, a gente vê isso aí nas fazendas com diarreia, uma diarreia com muitas bolhas de gás nas fezes, e eu nunca vi um surto, assim, surto a gente já viu, mas nunca vi bezerros morrendo por causa disso, sim, surto ou mortalidade por isso. Mas a gente sabe que a acidose ruminal, ela pode levar a uma acidose metabólica, ela pode causar uma imunossupressão, ela pode aumentar a ocorrência de outras doenças também. E tem outra doença que está junto aí também, tem mais ou menos nessa fase aí, 30, 40, 60, que é a coccidiose ou hemeriose. A gente sabe que também um protozoário, ele tem muito a ver com o ambiente, né, fonte de água, o ambiente que você encontra, mas é uma doença que ela acontece nas fazendas aí, e a gente vê duas coisas, ou um bezerro com diarreia com sangue, então atrapalhando bastante a saúde desse animal, ou então, às vezes, você não vê nem diarreia com sangue, você vê umas fezes um pouco mais líquidas, mas o bezerro ele não ganha o peso que precisa. E tem trabalho aí mostrando na literatura que os bezerros os animais que têm coccídia e não têm coccídia, eles comem do mesmo jeito que os outros. Ou seja, os animais que têm coccídia comem do mesmo jeito que os que não têm, mas o ganho de peso é menor. Então, o aproveitamento aí essa eficiência alimentar aí, ela fica mais comprometida. Então, está roubando dinheiro da fazenda e você nunca vai chegar a ser eficiente no ganho de peso. Você está esperando aí 850, 1 quilo aí, até a desmama, você nunca vai chegar se você tem um problema de coccidiose ou hemeriose na fazenda. Vários caminhos, não sei se eu deixo agora ou deixo para depois, para falar, assim, que estou falando do desafio, né, mas também tem solução para isso, né. Acho que a gente já pode aproveitar, porque aí nós vamos fechando cada fase, certo? Beleza, então assim, do jeito que eu falei, vamos pensar lá então do início.
Falamos já de colostragem, então muita higiene aí para trabalhar com isso. Colostro bom, sempre tem que mensurar o Brix, né, do colostro. A gente tem trabalhado hoje aí com 25 para cima, para ser perfeito, né, na fazenda. Higiene aí das baias da maternidade, o ambiente que esse bezerro está nascendo, beleza. Aí vai para a diarreia. Tem vacinas hoje, que a gente utiliza no pré-parto, acho que a gente vai conversar isso hoje também. Eu demorei para entender se a eficiência dessas vacinas aí, a gente teve que estudar, pegar muito artigo aí, a gente vê que tem pouca comprovação, assim, muito forte, né, falando. Mas tem uma coisa que é claro, ele não vai diminuir a incidência de diarreia na fazenda, essas vacinas, mas ele diminui a mortalidade por septicemia ou diarreia. Então, mais ou menos na linha aí sua, se quiser comentar, família, assim, das vacinas que vocês têm usado aí para mamite, né, ele não diminui a incidência, você me corrija se estou errado, mas parece que ele diminui muito o quadro clínico, né? Se quiser falar. Não, é exatamente isso, né, Rossel? Acho que a gente sabe, porque quando você vai fazer a conta, principalmente porque quando a vacina hoje funciona bem, são para as mastites ambientais, né? A E. coli, a Klebsiella e negativas, e a gente não vê. E a fazenda normalmente tem muita mastite, né? Porque as ambientais causam muito mais mastites que as contagiosas. E a gente usa a vacina não pensando aí em reduzir o número, né? Mas e sim em não perder vaca, porque senão, quando não vacina e o desafio é grande, a mortalidade, como as bezerras, é muito alta, né? Então, Beleza. a IJ5 aí que tem usado tem dado bons resultados, né? Essa eficiência e melhorar o ambiente, né? Que é o nosso maior desafio. Acho que como para diarreia, quanto para mastite, né? Que a causa maior está ali, higiene, né? Tanto de ordenha, né? Para retirar o leite, quanto nas diarreias, porque isso, né, vou puxar um gancho aqui que é legal, porque o que a gente vê muito? Fazenda que aumenta muito a mastite, aumenta a diarreia também, porque qual é o leite que hoje é fornecido para as bezerras, né? Então, nós usamos ainda muito leite de descarte em fazenda, né? E é aí que entra a via, porque você já não está dando um leite bom, né? O seu leite já é contaminado. A higiene, onde é o lote mais difícil de fazer essa limpeza, onde que o pessoal que tem que trabalhar muito é o treinamento do ordenhador, porque senão acha, não, esse leite não é mais para o tanque, eu não preciso mais fazer pré-dip, eu não preciso mais limpar peito, e é só colocar teteira, né? Então, acho que os desafios estão muito ligados, né? Ô, Pamela, eu acho bacana essa conversa sua, porque ela, eu acho que tem um fundo, assim, muito forte, né? Olhar a fazenda como um todo, né? Assim, que quem focar só olhando para o bezerro que está com diarreia, ficar fazendo hidratação, ficar fazendo anti-inflamatório, enfim, se precisar de antibiótico ou não, um bom tratamento para esse bezerro, vai morrer fazendo aquilo, vai fazer isso a vida toda. Se não levantar a cara e olhar para outros fatores que podem estar influenciando aí nisso aí, o tempo inteiro a fazenda vai ser do mesmo jeito. Então, assim, o que você falou, será que está coincidindo com outra coisa? Será que está tendo maior descarte do leite na fazenda? Será que está tendo mais ambiental ou não? O que está indo nesse leite? Toxina, bactéria? O que está acontecendo na fazenda? O ambiente ficou mais desafiador? O número de partos na fazenda, por exemplo, aumentou? Então, o vazio sanitário no meu bezerreiro está mais fraco, vamos falar assim, ou não estou nem fazendo vazio sanitário. Entenda-se aí para o vazio sanitário, o tempo que eu deixo descanso, né, na instalação, desde que eu tiro um bezerro desmamado e coloco um bezerro novo. Então, a colostragem está boa ou não? Como está a cama? E na época de mais chuva que está acontecendo isso, então será que tem relação com a mamite? Será que tem relação com a cama que esse bezerro está nascendo? Será que tem relação com a higiene do cara que está entrando lá no bezerreiro? Assim, aí, com certeza sempre é mais um fator. E o melhor exemplo para mim, né, as diferentes áreas, porque se eu só estou tratando mastite lá e não sei, não é o mesmo, porque quando o ordenhador é o que trata bezerro em fazenda menor é fácil, porque ele dá o grito mais rápido, né? Agora, quando eu tenho pessoas diferentes, se eu não tenho essa conversa, e aí aumentou o meu gasto de medicamento, mas e aí, o que eu posso fazer, né? Acho que esses indicadores aí que você deve falar muito,
trazer para conversar dentro da fazenda, né? Porque não é só levantar quanta diarreia eu estou tendo, quanta prevalência de mastite clínica, mas e sim o que, que eu posso trabalhar nisso, né? Onde que eu posso ganhar eficiência nesses indicadores, né? O que, que eu vou fazer? Com certeza. Mas, assim, outro, agora saindo dessa parte de diarreia, né, agora entrando na pneumonia que estava falando, ela tem preocupado bastante, então a gente sabe que tem uns momentos dela, se essa pneumonia está acontecendo muito nas primeiras semanas, entenda-se primeira para segunda, avalia muito aí a cura de umbigo, colostragem, e avalia muito como está a hidratação do bezerro com diarreia na fazenda, porque isso é a primeira coisa que você tem que cercar. A gente tem visto aí que, dependendo do sistema, principalmente casinha suspensa, a incidência de pneumonia está acontecendo muito com 30, 40, 50 dias. Isso faz todo sentido, né? O bezerro ele começa a ter quantidades de fezes e urina maior, então o animal defeca com uma quantidade maior e urina muito mais também. E a cama, ela começa a ficar não tão boa. Então, assim, como que está a eficiência dessa troca de cama, por exemplo, do bezerreiro, já que a gente sabe que tem um bezerro lá, é uma casinha, então como que está essa cama aí? Porque isso aumenta a amônia, aumenta esses gases aí, que aumentam muito a pneumonia. Outro ponto aí, além disso, chama ventilação. Hoje o mundo está indo para trabalhar com ventilação nos bezerreiros. Não ventilação pensando em colocar um ventilador direto para o bezerro, né? E sim para retirar esses gases aí que estão sendo produzidos, para não acumular gases dentro do bezerreiro. E no Brasil já tem sistemas indo nesse caminho, isso aí já tem algumas fazendas muito eficientes aí trabalhando com isso. Além disso, a gente sabe aí que tem outros desafios, e a gente está calejado já com isso, a gente está agora em abril, mas chegou maio, tem uma amplitude térmica, entenda-se aí por amplitude térmica, manhãs muito frias e tardes muito quentes, isso é muito ruim para o sistema respiratório, muito ruim para o sistema imunológico do animal, na verdade, mas o primeiro que sofre aí é o sistema respiratório. A gente sabe que tem correntes frias aí, então ventos muito frios aí nos bezerreiros, tardes muito quentes. A gente sabe que aumenta muito poeira também nessa época do ano, porque ela começa a ficar mais seca. A gente sabe que as camas, dependendo da metragem, né, dependendo da quantidade de animais aí que tem por metro quadrado, ela pode ficar uma poeira também muito grande. E sempre tem uma mudança de alimentação aí no meio dessa bagunça. Então, abri um silo novo, coloquei uma silagem nova aí na fazenda. Então, mistura esses 3, 4 fatores e vem um surto de pneumonia. Isso aí a gente tem visto muito em bezerro e a gente tem visto em vaca também no composto. Então, assim, não é só uma doença do bezerro, não. E vou falar para vocês que a pneumonia, doença respiratória em bovinos adultos, é triste. Porque o animal ele diminui o leite de um dia para o outro, esse animal tem que ser tratado com antibiótico anti-inflamatório, então o leite descarta também, tem uma mortalidade elevada, ela parece que não mostra tanto quando está doente assim, mas quando mostra já está muito ruim, o leite já teve uma queda muito significativa, então é uma coisa que preocupa muito. E para pneumonia... Ainda, se eu não estiver muito desatualizada nessa área, aí, tem alguns trabalhos que falam que pneumonia é a doença mais cara, né? Porque a bezerra já tem grandes correlações, né? E ela desencadear outras doenças, né? Que a imunidade do animal nunca mais é a mesma. Isso confere ainda? Mais ou menos, que a gente sabe, assim, com certeza, sim, família, porque a gente não tem isso de outras doenças, né? Por exemplo, tristeza, a gente não sabe o que acontece lá na frente, mas pneumonia está muito claro, sim. Quando eu falei no início da apresentação aqui, dessa consolidação pulmonar, que é uma lesão que é subclínica, vamos falar assim, causando um impacto aí de quase 500, 600 litros lá na frente, eu não tenho dúvida que ela é uma doença muito cara. Além do tratamento dos cartos de leite que tem que ser feito, a frequência de antibióticos que você tem que usar, né, a quantidade que você tem que usar, não tem dúvida que tem um impacto muito negativo lá na frente. Então, com certeza, ela é uma doença muito cara. Não sei falar se seja mais cara, Pamela, porque tristeza, a gente não tem esses trabalhos aí feitos, não tem essa avaliação aí firme, né, para falar isso, mas com certeza ela é muito cara nas fazendas. Sim. Saindo da pneumonia, então tem a tristeza, na fase de aleitamento, a gente sabe que ela é baixa, dependendo das fazendas,
A gente está muito preocupado hoje, todo mundo está fechando as vacas, todo mundo fechando novilha, vaca seca, como está a imunidade desses rebanhos, a gente não sabe. Então, assim, quantos anos que vai ficar essa imunidade nos animais, isso vai ter um impacto, não vai ter no bezerro, a gente não, tem muita dúvida ainda, inclusive eu vi que o Rodrigo entrou aqui na live, né? Tem uns trabalhos que o pessoal da UFMG está querendo fazer, que era fazer uma avaliação desse padrão de imunidade, né, dos rebanhos, o que está acontecendo com a tristeza, o que aconteceu com a vaca que foi para o barracão há 5 anos e nunca mais foi para um pasto, o que acontece com a vaca que ela entra no barracão na fase de lactação, mas quando ela está seca, ela vai um pouco lá no pasto também, o que acontece com esse composto que tem uma saída também, então assim, o que está acontecendo com esse rebanho é uma coisa que a gente tem que estudar, isso aí a pecuária está pedindo isso aí, mas está no caminho, isso aí vai acontecer. Um ponto que a gente não sabe é isso, então, assim, mas algumas fazendas têm problema com tristeza para a bovina na fase de aleitamento, principalmente pensando no Babesia bovis. A gente vê animais com uma fase convulsiva, né, o animal tem convulsão, tremor muscular, nistagmo, né, que é esses movimentos involuntários dos olhos, e a gente vê que isso aí acontece, sim, em bezerro muito novo. Então, o bezerro aí de 1 semana para 2 semanas de vida. Inclusive, tá o Juan aqui da Venezuela, clínica bovina, ele tem uma experiência boa aí, com os relatos de casos de bezerros muito novos aí, sofrendo dessa babesia cerebral, né, babesia bovis. Isso é um ponto que eu vejo, que a gente observa aí nas fazendas, mas a gente desconhece muito qual é que é o papel dessas imunoglobulinas que estão passando no colostro da vaca, para o bezerro, na proteção. Para anaplasma parece que não tem, é muito importante, mas para a babesia parece que tem sim. Mas enfim, então tem as tristezas, que elas podem acontecer também nos bezerros mais, nessa fase de aleitamento, e tem um também que é importante, que não posso deixar de falar, chama bebê ruminal. Quando o leite, ele não vai diretamente, não vai... a maior quantidade do leite que é consumido, ele vai para o abomaso, né? Então, utilizando um fenômeno aí, utilizando uma ferramenta, vamos chamar assim, uma estrutura, que chama goteira esofágica, mas em alguns momentos isso não é feito. Então, algumas mudanças de manejo, algumas doenças podem interferir nisso, e o leite ele vai na sua totalidade para o rumo. Quando chega no rumo, ele fermenta, causa um quadro de acidose ruminal e causa desidratação muito intensa e mata muito bezerro. Isso aí, levando para o campo, que a gente tem visto algumas surtos de doença. Então, por exemplo, veio um surto de pneumonia, depois veio um surto de bebê ruminal, veio um surto de diarreia, depois veio um bebê ruminal, e muitas vezes mudanças no manejo. Então, horários, principalmente, que o aleitamento é feito, o adensamento ou não do leite. Então, quando tem alguns erros aí no adensamento, a qualidade do sucedâneo que o pessoal tem usado ou não, até a qualidade do leite que se utiliza para um bezerro, e principalmente essas mudanças de horários aí que eu vejo que é mais frequente, né, para aumentar esses desafios. Nós tivemos no experimento, quando eu fiz meu experimento de mestrado, nós tivemos duas ou três. A primeira nós não salvamos, não demos conta. As outras já foram mais tranquilas, deu para pegar um pouco antes. Mas dá trabalho. Tem uma pergunta aqui, antes de passar para a Recria, José, que é do Francisco Alves, perguntando sobre o colostro em pó para melhorar a colostragem. Isso é uma boa opção. Obrigada aí, Francisco, pela participação. Francisco, eu vejo que sim, é uma ferramenta que pode ser utilizada assim, ele adensar o colostro, né? Então, você tem um colostro lá com BRICS de 23, 21, de jeito nenhum você vai jogar aquilo fora, aquilo é ouro que você tem na sua fazenda, e eu vejo sim que o caminho, você faz um adensamento, levar ele para 25, se for o padrão lá na fazenda, né? Eu falei 25, mas tem hoje fazendas com mais que isso, tem fazenda utilizando menos, dando resultado bom, mas se o padrão na fazenda vai ser 25, então você utiliza esses colostros sim, adensa e leva para 25, por exemplo. Eu vejo que é uma ferramenta assim, interessante para trabalhar nesse caminho aí de adensamento. Uma pergunta da sequência que eu acho que, não sei, né, surgiu aqui, quem está vendo aí, começando a identificar, diagnosticar micoplasma
como grande problema lá em mastite, né? Aquelas mastites recorrentes por baixa de imunidade e principalmente hoje em barracão adensando, né? Então aí em bezerra, você já tem visto alguma coisa? Porque uma das recomendações seria o não fornecimento, principalmente do colostro, né? Dessas vacas para bezerra. Você já tem visto alguma coisa, algum dado aí, José? Porque esse tem sido um bom agente aí na mastite. Ô, Pamela, tem sim. A gente tem visto aí algumas fazendas, né? Graças a Deus são poucas, né? Porque eu tenho visto. E a gente deu uma estudada muito boa aí o ano passado e esse por causa dessa doença, né? Tal do micoplasma, né? Desse agente. Ele realmente, se você pegar uma revisão que tem muito boa dele, ele entra por um tanto de... Tem muitas portas de entrada, né? Então, o colostro, o sêmen, ele pode ser uma porta de entrada também. Via respiratória também pode ser uma porta de entrada. O colostro, igual você falou. Então, assim, realmente ele pode ser um desafio. Tomara que não seja isso tudo, sabe, Pamela? Tomara que ele não seja esse vilão aí no Brasil, porque se ele for desse jeito aí, a gente tem muita coisa para mexer, muita coisa para trabalhar aí. Tomara que não, estou torcendo para não, isso não virar um vilão hoje no Brasil, do mesmo jeito que virou o tripanossoma, né, que a gente sabe que ele causou problemas, sim, nas fazendas, mas ele também virou uma molda muita fazenda aí, não era isso tudo, né. Sabe que até hoje o pessoal está brigando aí para ver se tem tripanossoma ou não, e muita fazenda não tem. Mas tem sim, se a gente pegar assim, os bezerros, por exemplo, pneumonias crônicas, né, pneumonias que não melhora, trata o animal, ele não tem uma boa melhora, né, depois do tratamento. A gente sabe que tem relação com a artrite também, então inflamação aí das articulações. Mas a minha mensagem, Pamela, assim, eu sei que essa bactéria está rodando por aí, fazer uma boa pesquisa, fazer um bom diagnóstico. Por quê? Porque se hoje a gente começar a falar desse tal de micoplasma, toda artrite, que mesmo sendo por uma cura de umbigo mal feito, o bezerro nasceu em um lugar errado, então muito contaminado, ele vai virar micoplasma na fazenda. Por quê? Porque esse animal ele vai virar um animal com artrite, esse animal vai ter pneumonia também, do mesmo jeito que fica com micoplasma, e esse animal não vai recuperar, esse animal você vai tratar ele não vai virar um animal produtivo. Então, eu vejo assim, é interessante, eu acho que o foco dessa conversa toda aqui, desse micoplasma, é o diagnóstico. Diagnóstico muito bem feito. Então, tem material de pulmão, suave pulmonar que pode ser feito, fragmentos do pulmão que podem ser feitos, coletados, líquido articular também, dessas artrites aí, sempre que ela não estiver aberta, né? Então, quando tem essa artrite fechada ainda, que ela não fistulou, é um material muito importante, fazer de uma forma muito higiênica, essa coleta e enviar para o laboratório. Se você tiver um problema realmente na fazenda, aí você vai ter muita coisa para cercar. Uma delas é o colostro, sim. O colostro, infelizmente, ele é uma das vias. Um animal com pneumonia do lado do outro é uma via também de contaminação. As vacas são uma via de contaminação. Até o sêmen que você trabalha aí, se você pegar as revisões que tem aí de literatura, eles falam também, que mostram, né, que ele é importante. Mas eu acho que primeiro tem que conhecer se ele é esse demônio que está aí no Brasil ou não. Sim. Um problema é diagnóstico caro, né? Porque não fica tão barato, né, José? Então, assim, hoje uma das coisas que a gente está enfrentando, que às vezes no rebanho maior é difícil rastrear, né, os animais positivos. Então, não sei até onde ele vai crescer isso ou não, porque ele, né, há quanto tempo que ele está ali num subclínico bem tranquilo, né? Sim. Vamos lá, o Matheus Balduino aqui perguntando, né? Obrigada, Matheus. Quando fazer OPG e OPG, qual o critério para coletar porcentagem de animais e idade e tratar com qual infestação? Beleza, acho que é muito prática essa pergunta, né? Muito do campo, né? Dia a dia. Obrigado aí, Matheus. Realmente hoje tem fazendas que a gente trabalha que já implementaram isso como rotina nas fazendas, seja com a ajuda de alguma escola, inclusive o FMG, por exemplo, que a gente envia muita amostra, ou fazendo na própria fazenda. Então, as fazendas hoje têm microscópio,
para monitorar a tristeza e monitorar também essa parte de Eimeria, né, que é o OPG, ou as verminoses gastrointestinais, que seria o OPG. A gente tem coletado, dependendo do sistema, se for um sistema, por exemplo, tropical, a gente usa muito uma coleta aí de 30, 40 dias, é uma fase que eu considero que é muito interessante ser coletada, perto da desmama, então é muito importante também, se, por exemplo, bezerreiro, os bezerros são desmamados com 70, com 90, então, no momento antes de desmamar, ele é importante, e a gente tem coletado também na recria. Então, dependendo da fazenda, se ela for pequena, a gente faz quase que 100% das coletas, porque a fazenda dá conta de fazer isso, mas se for uma fazenda maior aí, a gente fala aí uns 300, 400 animais aí na recria, se você trabalhar lotes grandes, aí com 15% do lote já é um número bacana, já te fala muita coisa. Se for lotes pequenos, tem que tentar ir até uns 50%. O que eu chamo de lote pequeno? Você tem 12 bezerros, 11 bezerros lá na recria. Então, esses lotinhos, aí você tem que coletar pelo menos uns 5 animais para ele falar para ele te mostrar a situação da fazenda. Lotes maiores, você trabalha aí com 15%. E no final das contas, o importante é você definir os protocolos de vermifugação na fazenda e, além disso, saber como está o desafio de Eimeria, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque por muito tempo a gente vermifugou bezerros em aleitamento praticamente todo mês, no sistema tropical. Todo mês era o febendazol na boca dos animais, e foi desse jeito até eles mamar. Então, o bezerro, até a desmama, ele tomava 3 aplicações de vermífugo. A gente começou a coletar amostras sem fazer a vermifugação, e a gente evidenciou que não, a gente observou que os animais não precisam ser vermifugados até na fase de aleitamento, nesses bezerreiros tropicais. Não estou falando da realidade do Brasil todo, gente, mas estou falando assim, das fazendas que a gente avaliou, não precisa fazer vermifugação na fase de aleitamento. E mudar essa cultura não foi simples, mas a gente tem um número na mão, tem um resultado, e a gente basicamente nas fazendas que trabalham com esse tropical aí, a gente não vermifuga nessa fase de aleitamento. Nem se fale das fazendas que trabalham com casinha suspensa. Aí que não precisa mesmo utilizar vermífugo. Porque não tem o ciclo, não fecha o ciclo, então tem capim, o animal quase não come capim. Nas casinhas suspensas é feno, é outro material, então não tem o ciclo do parasita lá. Agora, uma coisa que me preocupa é coxídeo. De 30 a 40 dias tem um desafio grande aí de Eimeria. A gente sabe aí que uma ferramenta muito interessante para controlar ele chama ionóforos. Então, esses ionóforos aí na dieta dos animais, sermonenzina, salinamicina, enfim, tem vários aí para trabalhar. Na dose aí de 0,5 a 1 miligrama por quilo, no máximo. A gente sabe que eles são eficientes para controlar, mas tem um desafio muito grande, que é o bezerro de 30 a 40 dias. O bezerro não come a ração que ele precisa para comer uma quantidade suficiente de monenzina ou outros ionóforos para controlar a coxídea. Então, infelizmente, nas fazendas de alto desafio, a gente tem que utilizar uma ferramenta que não seja só essa monenzina na dieta. Então, a gente utiliza, por exemplo, um produto pela via oral, que ele chama Toltrazuril, tem 2 produtos hoje no mercado brasileiro. A gente utiliza ele como um controle aí nos bezerros com 30, 40 dias. Depois que esse bezerro ele vai proteger mais ou menos uns 3 dias, né, que vai ficar limpo, até fechar o próximo ciclo aí da coxídea, ele vai gastar uns 15 dias a mais aí. Enfim, esse bezerro já está com 50 dias. O bezerro com 50 dias já come uma ração suficiente aí para ir controlando essas coxídeas. Então, é simples, é definir qual é o ponto crítico da fazenda. Se for 30, 40 dias, use um produto, se Toltrazuril com 30. Tem fazenda que teve que diminuir isso aí para 25, vai depender da coxídea que tem na fazenda, mas na maioria das fazendas é 30, 40, e depois você deixa o ionóforo fazer o efeito dele. Sempre ficar olhando a dieta, a ração desses bezerros, tem que ter esse produto aí, esses ionóforos, e uma conta muito simples aí para você trabalhar, gente. Você olha a bula dele, você olha o rótulo dele, a composição, ele tem que ter mais ou menos de 40 a 50 miligramas por quilo de ração. Então, é mais ou menos o que o bezerro ele precisa aí para ter um bom manejo. Outro ponto aí que eu vou aproveitar aqui que o Matheus falou foi o dos vermífugos, né? Então, se OPG, é uma coisa que a gente tem visto que a recria tem desafio sim, tem um desafio aí para verminoso. Ela começa aí depois da desmama, mais ou menos um mês depois, você começa a observar aí quantidades de vermes, né, intestinais.
E a gente tem 3 vermífugos aí, famílias, né, para trabalhar, que um chama 3 tipos de vermífugo, albendazol, levanisol e tem as avermectinas. Falo abertamente aqui, o que a gente tem mais resultado mais bacana, assim, né, pensando na eficiência dos vermífugos, albendazol, a família deles, e o levamisol, pensando nos vermes gastrointestinais. Se for auxiliar para carrapato, pensando na tristeza, e as avermectina, seja vermectina, moxidectina, doramectina, realmente não tem uma ajuda, assim, uma ferramenta que a gente tem para auxiliar o controle do carrapato. Vamos lá, mais 3 perguntas, 2 aqui. O Décio Aguiar, né? Obrigada. Em casos de beber ruminal, a bezerra apresenta abdômen distendido? Qual tratamento você recomenda? Sim, ela apresenta uma distensão abdominal. Essa distensão é por causa do líquido que ele tem no rumen, né? Então, esse leite que foi lá liberou alguns ácidos. Esses ácidos são higroscópicos, então ele puxa a água do corpo do animal para o rumen. Então, esse tanto líquido, água lá no rumen do animal, ele distende o abdômen. O pessoal conhece no campo aí de uma forma bem simples, aí, como barriga d'água, mas é uma acidose ruminal que, como consequência do leite no rumen. O animal ele desidrata muito rápido, então o animal ele fica com uma enoftalmia, né? Ou então o olho dele fica muito fundo, muito rápido. Tem esse líquido, quando você aperta a mão, você balota o abdômen dele, tem muito líquido na cavidade. E você vê as fezes dele são pastosas, não tem uma diarreia significativa assim, para desidratar o animal de uma hora para outra. Esses animais que tem que fazer rapidamente, utilizar uma sonda, não é a sonda de hidratar bezerro, não é a sonda metálica, é uma sonda de borracha mesmo, de fazer, muito parecida que faz hidratação em vaca. Então, você passa essa sonda, você vai ver que vai vir muito líquido, vai vir muito leite coagulado, e com um cheiro meio característico, assim, um odor característico. Ele é leite fermentado que está vindo. Então, não tem dúvida aí que isso aí é um bebê ruminal, você tem que tirar o máximo que você conseguir, e você tem que trabalhar aí com soro oral. Hoje tem alguns soros aí que já o pessoal tem utilizado bastante, mas você tem que adicionar bicarbonato de sódio nesse soro. Então, fazer uma solução aí de bicarbonato para um bezerro aí, nessa fase de aleitamento, você trabalhar com muita coisa, mas você trabalhar com uns 40 gramas aí de bicarbonato, a tendência dele é ajudar muito. E tem que ficar muito esperto, porque você tem que pensar que o animal tem um limão lá dentro, tem ácido lá no rumen. Na hora que você colocar o bicarbonato, ele vai ajudar a corrigir esse pH que está lá, mas ele pode fazer muita espuma também, quando junta o limão com o bicarbonato, vamos falar assim, o ácido. Então, ele pode dar um timpanismo após a utilização desse soro com bicarbonato. Então, a sugestão é fazer a sonda, passar a sonda, tirar todo o material que você conseguir, você faz esse soro com esses 40 gramas aí de bicarbonato, e você espera um tempinho, espera uns 4 minutos, 5 minutos. Se o animal não deu timpanismo, beleza. Se deu timpanismo, empazinou, você passa a sonda novamente e tira o gás desse animal. E o animal vai ter uma vida tranquila. Tem gente que utiliza, tem o Rodrigo que está aqui, se quiser comentar, mas o pessoal utiliza antibiótico pela via oral também, então, para tentar matar essas bactérias que ruins, né, no rumen, essas bactérias gram-positivas principalmente. Mas hoje na prática a gente não tem utilizado muito, mas eu sei que ele é bastante eficiente aí para ajudar nesses quadros aí de bebê ruminal, sim. Agora tem uma participação aqui do Felipe Zanforlin, agradecer aí pela participação também. E a pergunta dele é: você tem alguma recomendação especial para a sanitização e desinfetar a ordenhadeira de vacas recém-paridas, pensando nas doenças em risco e a contaminação do colostro? Bom demais, Felipe. Pergunta aí, vocês que vão me ensinar a falar isso aí, vocês que são os caras aí, vocês, o grupo aí de higiene, né, desse negócio da qualidade do leite, mas isso é uma preocupação que eu vejo, sim. A gente deixa, sempre tem nas fazendas aí essas ordenhas acessórias, né, de vaca recém-parida, e uma das coisas que a gente vê é a pouca eficiência aí na ordenha, né? Então, assim, parece que o pior lugar que tem na fazenda é de ordenhar a vaca recém-parida, nesses que tem ordenha acessória. A gente vê que algumas fazendas, né, não vou falar todas, não, mas algumas fazendas meio que é bem largado isso aí, e a gente vê que tem muita coisa para melhorar. E os desinfectantes aí, pensando, os que vocês trabalham aí na ordenha, eu acho que já
suficiente aí para controlar a maioria dos problemas. O primeiro problema que eu vejo, Felipe, nesse colostro, não é nem pensar nesse micoplasma, essas coisas aí, o que eu penso é CBP mesmo. Então, é bactéria baixa aí na hora de ordenhar o colostro, porque a gente sabe que tem um impacto aí negativo, muito negativo na hora de absorver as globulinas. Além então assim, eu não sei se eu consegui responder, eu falei pouco assim, até por causa do conhecimento, mas uma coisa que eu vejo assim, do mesmo jeito que você trata, que você lava sua ordenha lá no manejo normal da vaca em lactação, eu acho que tem que ter os mesmos cuidados com essa vaca recém-parida. Um ponto que eu vejo importantíssimo é, antes de estocar o colostro, pensando nesse bezerro, porque muitas vezes eu sei que tem 2 vacas recém-paridas, por exemplo, então passa a primeira vaca lá, ordenha, deixa no latão, esse colostro fica lá na temperatura ambiente até você arrumar outra vaca, até você preparar outra vaca, e gasta um tempo, a gente sabe que meia hora, isso está mostrado aí por pesquisadores americanos, meia hora aumenta exponencialmente a quantidade de bactérias, né, no colostro. E a gente está cansado de saber que ele é ruim, né, para colostrar. Não sei se eu respondi, mas é a experiência e o caminho que a gente tem aí nas fazendas. Ele falou, respondeu, obrigado, simples. Tem outra pergunta aqui do Matheus, que é quais os maiores desafios sanitários nacionais que o produtor ainda negligencia? Eu acho que a septicemia, né, falei no início, acho que tem, infelizmente, esse até umbigo, ele é um dos problemas aí que a gente vê, hoje muita fazenda está bem organizada aí, mas a gente vê que tem ainda problemas, independente de qual seja a origem. Pneumonia, principalmente essa forma subclínica, ninguém acredita que esse animal tem pneumonia, hoje tem ferramentas para você diagnosticar de uma forma mais precoce. A gente está tentando colocar isso na rotina das fazendas, não está simples, não é fácil. Um diagnóstico mais precoce, por exemplo, um ultrassom nas fazendas, mas isso não está tão fácil assim de ser aplicado, então assim, o pessoal meio que negligencia a pneumonia por causa de que o animal não está com a boca aberta, respirando ofegante, ele está com pouco desenvolvimento. Outra doença que eu vejo, que o pessoal negligencia muito, assim, nem sei se negligencia, não, ele tem falta de conhecimento, chama salmonelose, principalmente na recria. Por quê? Porque ele aparece muito com uma tristeza parasitária bovina. O animal ele pode ficar com a respiração ofegante, esse animal pode ficar com as mucosas um pouco mais pálidas, ou um pouco mais ictérica, com pontinho vermelho, mesma coisa que acontece na tristeza. Esses animais ficam com febre, e esses animais têm um ganho de peso menor, pode até matar os animais, inclusive mata aí em forma de surtos. Isso aí chama salmonelose septicêmica. Eu vejo que hoje a gente já andou muito com essa doença, já conheceu bastante o comportamento dele, mas eu acho que não todo mundo conhece ele. E do mesmo jeito que o pessoal não conhece as doenças, eu acho que o pessoal está colocando demônio nas doenças também, em outros. Por exemplo, o tal de tripanossoma, estou cansado de escutar aí nas fazendas, que tem um problema, e vou ser bem sincero, todas as fazendas, a gente tem muito chamado para sanidade em cria, recria, né? Mas muita fazenda que a gente foi, porque a suspeita era tripanossoma na recria, acabou sendo salmonela, acabou sendo a mesma tristeza parasitária bovina. Mas o animal não está respondendo o tratamento de tristeza parasitária bovina, por isso que eu acho que é tripanossoma. E acaba que, às vezes, não é eu que não está respondendo, é o momento que está tratando os animais. Então, o diagnóstico ele não está bacana, a prevenção não está bacana para a tristeza parasitária bovina, e tem essa salmonela aí também complicando a situação. Então, eu vejo que tem os dois caminhos, tanto a doença que ninguém conhece, como as doenças que o pessoal coloca nas fazendas sem ter ele, né, sem ter um diagnóstico. Eu acho que a base de tudo, essa conversa nossa aqui hoje chama diagnóstico, né, Fábio? Eu acho que assim, não dá para ficar com achismo, não dá para eu acho, ou tem certeza, ou não tem certeza das coisas. Mas hoje tem muita ferramenta para trabalhar. Hoje tem ferramenta demais para você chegar no diagnóstico muito bem feito. Eu não sei se você vai concordar, eu estou muito mais na área da qualidade, mas uma das coisas que a gente vê muito negligenciado no campo é necrópsia. O pessoal tem muito medo de abrir o animal, não sei. Então, assim, não sei o que você tem aí para contar um pouco, que é uma parte importante, e eu acho que o pessoal negligencia ainda bastante. Você concorda? Pamela, acho que a gente tem
eu acho que a gente tem sonhos, assim, na consultoria, sabe? Então, assim, a primeira coisa era entender os desafios, o pessoal entendeu. Aí, o segundo é fazer um manejo muito bem feito, muita fazenda aceitando isso aí, fazendo o basicão bem feito, que é a conversa de sempre. Depois vem os ajustes finos na fazenda. Graças a Deus tem fazenda que foi nesse ajuste fino, sim. Passou por essa parte do microscópio para monitorar a tristeza, passou com essa parte do microscópio para monitorar a verminose e a hemeriose nas fazendas. E tem um ponto, sim, da necrópsia. Tem fazendas nossas, que a gente dá consultoria, a gente treina as pessoas que estão lá na fazenda. Eu acho que uma coisa, um erro muito grande do veterinário é ele achar que ele tem que fazer tudo. A gente tem que ter braços direitos nas fazendas, a gente não dá conta de ficar todos os dias nas fazendas, então a gente tem que deixar pessoas muito bem treinadas na fazenda. Hoje a gente tem muito grupo WhatsApp da consultoria das fazendas, e o tempo inteiro aparece um caso aí, se tiver uma mortalidade, a pessoa já sabe se fazer a necrópsia, sabe identificar alterações, envia foto para a gente discutir nesses grupos. E isso aí meio que a gente copiou um modelo, né? Esse modelo tem uma fazenda grande que a gente dá consultoria aqui em São Paulo. Eles têm uns consultores que são do Canadá, e eles já têm isso tudo esquematizado. Toda a necrópsia é feita, a maioria tem que ser feita, envia as 6, 8 fotos que são fixas, que tem que ser feita tirada na fazenda, envia para um software que eles têm, e tem um cara só por conta para ver essas fotos. Então a gente meio que está fazendo isso, só que no WhatsApp. Por enquanto, né? Então a gente vai envia lá e discute muita coisa que uma foto fala, muita coisa. Assim, muitas vezes não dá nem para fechar, Pamela. Você fala assim, gente, não tem nada aí, não sei o que morreu esse animal. Mas isso é pouco. A maioria das vezes acha a causa de morte lá. Então, é uma fase que ela não é tão simples, mas ela tem que ser feita, e ela vem muito do treinamento. Então, é treinamento de necrópsia, treinamento de coleta e envio de material, e muito treinamento de identificação aí de alteração macro, e o que eu faço com aquelas amostras. Porque muitas vezes a gente está na dúvida, é uma salmonela. O que mata o diagnóstico de salmonela, o que fala é uma histopatologia, por exemplo. Eu envio do material para o laboratório. Mas eu já joguei fora, já enterrei o animal. Então, esse treinamento eu acho que é muito bom, e eu vejo sim muita deficiência, sabe, Pamela, mas a nossa responsabilidade é essa aí, tentar mudar essa cultura e mudar esse caminho aí, que eu acho que tem muito caminho para trabalhar. Assim. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui do William Pessoa, muito obrigada. José, se usamos antibiótico via oral, não vai matar as bactérias boas também? Abraço. Boa pergunta, William, lá do Sul, né? Sim, com certeza vai matar as boas também, mas isso é só nos casos que eu falei do bebê ruminal. Que a gente sabe, a gente usa um antibiótico aí mais para gram-positivo, né? E utiliza pela via oral, mas só nesses casos. A gente é muito contra, né, de utilizar antibiótico aí na dieta, no leite, na ração dos animais. Tem momentos extremos que a gente tem que utilizar eles, mas sempre pensando que a gente pode fazer um dano aí, principalmente hoje que tem tanto estudo com o microbioma, né, que é esse comportamento esses micro-organismos, né, mas com certeza pode atrapalhar vai matar muita bactéria boa, né, William? Concordo com você demais. A gente usa só nesses casos mais graves aí de bebê ruminal, porque ele realmente ajuda bastante. O Darlan Vetti está perguntando o índice de pneumonia nos bezerreiros tipo argentino. Darlan, da Bahia. Obrigado, Darlan. O índice de pneumonia no argentino a gente tem visto, sim, na época da chuva, principalmente, vê muito bezerro novo. Eu acredito que seja por causa do umbigo. O ambiente fica mais desafiador. E depois que passa essa primeira fase aí, Darlan, eu tenho visto pouco. Casinha suspensa é 30 e 60, igual eu comentei no início. Mas nesses bezerreiros aí tropicais, pelo menos que eu tenho visto, e bem no início, principalmente pensando no ambiente mais desafiador, e nessa época de chuva aí, tanto pelo frio, pelo vento e pela condição que fica a terra, né, a umidade, contaminando mais o umbigo, levando mais para pneumonia, e eu vejo também nesse sistema depois do desmama, que a gente vê que aumenta também os quadros de pneumonia. Mas no meio do caminho, assim, esses 30, 60, é uma coisa que a gente vê só pelo menos eu tenho visto só na casinha suspensa. Eu quero chegar em vaca, e você fala demais de bezerro.
Tô brincando, tá muito bom, realmente. Acho que nós vamos ter que chamar José para a segunda parte sanidade para chegar nas vacas, né? Vou para a última pergunta e aí nós vamos para pré-parto. O Adriano SFB aqui está perguntando: José, você trabalha ou já estudou sobre a utilização de sorbato de potássio no colosso para controlar a multiplicação de micro-organismos? Se sim, tem bons resultados? Ô, Adriano, boa pergunta. Eu já tinha lido bastante isso aí. Bastante não, eu tinha lido alguma coisa nesse sentido aí, e a gente, vou ser bem sincero, de todas as fazendas que a gente já visitou, a gente precisou utilizar em uma fazenda. Porque a gente coletou muita amostra aí de colostro, principalmente. Era uma fazenda que refrigerava o colostro, ele não congelava, e realmente a contagem bacteriana aumentava muito. Infelizmente, teve uma fazenda que a gente viu aí que o desafio de higiene ele era muito alto. A gente teve que fazer uma solução assim, sorbato de potássio, e a gente teve que utilizar tanto no colostro como no leite. É até ruim falar isso, mas a gente teve que utilizar porque as contagens, essa fazenda usava pasteurização e a gente não conseguia nem de jeito nenhum ter uma quantidade boa do CBT. A gente coletou muito aí, praticamente várias segundas-feiras a gente coletava essas amostras de leite, enviava para o laboratório. Antes de pasteurizar o leite, depois de pasteurizar, abaixava uma quantidade enorme aí de bactérias. No primeiro bezerro que era aleitado, que era fornecido o leite, e no último bezerro que era fornecido o leite. Impressionante aí o tanto, a gente começou a fazer um meio do caminho aí também, mas a gente não estava tão eficiente assim para... Eu não confiava naquela qualidade microbiológica do alimento que a gente está oferecendo para os bezerros. Então, nesses casos a gente fez, tem pouca experiência, Adriano, eu acho que não é esse o caminho, eu acho que o caminho chama higiene, mas eu vou ser bem sincero, foi o último tiro que a gente fez na fazenda, a última ferramenta, porque mexeu, e ainda o colostro não estava com CBT muito alto, o leite estava com CBT muito alto, então foi a última alternativa que a gente teve na fazenda, mas não estou falando que concordo com isso, mesmo americano mostrando aí que tem eficiência, eu não sou a favor de utilizar, por quê? Porque isso seria corrigir um erro de manejo com um pozinho mágico lá, que ajuda a diminuir bactéria. Mas essa é a minha experiência. Depois que usou, melhorou muito. Que é o mesmo pensamento de antibiótico injetável no dia que nasce o bezerro. Sou totalmente contra, mas fazendo que tem um desafio muito grande, estou falando assim, muito grande, septicemia principalmente, quando você utiliza, a mortalidade tende a diminuir. Não tem jeito de não diminuir. Por quê? Você está aplicando um antibiótico, o animal que está com uma bactéria no sangue. Mas não é o caminho. Eu acho assim, quanto menos utilizar esses produtos aí, eu vejo que é muito melhor para a fazenda. Vamos falar, eu não sei o que vem primeiro, né? Onde que o desafio começa, se é no pré-parto ou a bezerra ali, né? Então, dá umas pinceladas aqui para falar de vaca mesmo, né? Eu acho que assim, os desafios maiores estão no bezerreiro, então, quais seriam os desafios de pré e pós-parto aí de vaca, né, você? Pamela, o que o mundo tem falado aí, a principal aí são as doenças metabólicas, que a gente sabe. Então, uma boa nutrição aí dos animais, um bom manejo, conforto dos animais, o ambiente também do mesmo jeito que a gente fala do bezerro, fala da vaca. Então, onde que estou secando os animais, qual que é o ambiente que estou deixando eles, com que qualidade estou fazendo secagem dos meus animais, o conforto que estou garantindo para eles, estou fazendo resfriamento ou não das vacas na vaca seca e vaca no pré-parto, dieta acidogênica, utilizo ou não utilizo, pensando em uma diminuição aí de hipocalcemia no pós-parto, a gente sabe que não é... Essas doenças metabólicas todas, o caminho deles foram para a subclínica. Difícil você achar uma fazenda hoje, assim, organizada, né, com problemas metabólicos clínicos, né, falar assim, vaca deitada com hipocalcemia clínica, né, que eu estou falando, cetose clínica, elas aparecem nas fazendas, mas muito baixo. Isso aí tem que ser perto do zero aí. E muita coisa, às vezes a gente não vê a vaca doente lá no pré-parto, que é a maioria das vezes, mas a gente vê uma consequência no pós-parto. Então, se a gente está cansado de saber isso, que um bom manejo da vaca seca e do pré-parto, ele é muito importante para garantir saúde no pós-parto.
Então, infelizmente não. Então, a gente não vê muito doença no pré-parto, mas a gente vê que tem os problemas no pós-parto. Dos problemas que a gente observa é a hipocalcemia, então sabe que tem um impacto importante, tem dieta para isso, tem conforto para isso. A gente tem monitorado aí esse pH urinário no pré-parto, uma coisa que eu acho que tem que ser monitorado do mesmo jeito que o pessoal monitora outros fatores em bezerro, por exemplo, transferência de imunidade passiva. No meu pensamento, o pH urinário tem que ser monitorado. Algumas fazendas estão indo no caminho de avaliação de corpos cetônicos, estão pensando na cetose, né, subclínica, nas vacas com uma semana de parida, 6 a 9 dias de parida. Então, é uma ferramenta interessante. A gente sabe que a cetose e a hipocalcemia tem muita relação com a imunidade na vaca. Então, são desafios interessantes aí que tem que ser abordados. Metrite, doenças uterinas, tem também, não é brincadeira isso aí também. Então, a gente sabe que tem um impacto negativo, né, na produção, na reprodução. Então, a retenção de placenta é um indicador muito bom para saber se você está fazendo um bom manejo na sua fazenda. Mamite também, sua área aí, a gente sabe aí que mamite nesses primeiros 30 dias é terror, né, para a vaca, é muito ruim para a vida da vaca produtiva, para a reprodução, para tudo. Casco, tanto no pré-parto como no pós-parto, ele é desafiador demais. Vaca mancando lá no pré-parto não vai virar uma vaca boa no pós-parto, nunca. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, além dessas doenças metabólicas aí que a gente está falando, desculpa, não falei deslocamento abomático, contexto também no pós-parto. Eu acho que muito, na pergunta lá do Matheus, doenças subnotificadas, subdiagnosticadas, eu vejo que deslocamento abomático é um deles. Muita vaca vai ficando ruim, vai ficando magra, não vai diminuindo a produção de leite, e muitas vezes acontece que é um deslocamento abomático. Isso aí tem que ser perto de zero, né, trabalhar em uma fazenda leiteira hoje, mas a gente sabe que ele acontece. Ela não é só da dieta, né, é muito manejo, tem que está relacionado com isso aí, muitas outras doenças, principalmente toxemias, que podem causar isso, mas enfim. São basicamente os desafios que a gente vê nas vacas, e eu queria aproveitar a oportunidade agora para falar de mais duas doenças, que elas não são metabólicas, elas não são as clássicas que todo mundo estuda, mas é uma coisa que tem que ficar muito preocupado. Para todo consultor de fazenda, para todo pecuarista, ele tem que dormir tranquilo depois que ele faz um diagnóstico na fazenda de brucelose e tuberculose. Porque a brucelose e tuberculose, duas doenças infecciosas, muitas vezes não dá surto de aborto. A brucelose não é aquele surto de aborto no teste final da gestação. Então, você tem muito animal positivo aí, disseminado a doença na fazenda, e principalmente quem for pensar no caminho de fechar as vacas, colocar um galpão, colocar um barracão, eles têm que pensar antes disso. Não estou falando que animal pasto não tem que fazer, muito pelo contrário. Mas quem for confinar, gente, antes de você confinar, pelo menos faça uns 2 ou 3 exames aí dessas doenças, para você ter certeza que você está colocando dentro do barracão. Porque na hora que você coloca uma doença infecciosa desses dentro do barracão, meu amigo, aí o negócio começa a ficar muito complicado, a disseminação é muito rápida. Pensar em brucelose aí, 1 centímetro a placenta, ele elimina uma vaca aí 10 a 10. Então, colocar um 10, colocar 10 zeros na frente, são milhões e milhões de bactérias aí sendo disseminadas por cada centímetro a placenta. Tuberculose muito disseminado também, e isso aí influencia em tudo. Lembrar que são doenças inflamatórias, infecciosas, são doenças inflamatórias. Pode ser que o animal não apresente uma pneumonia por tuberculose, mas ele tem uma inflamação. E inflamação é inimigo de tudo. Inflamação é inimigo da saúde. Animal que tem um processo inflamatório, ele emprenha menos, ele ganha menos peso, esse animal produz menos leite, esse animal tem uma saúde comprometida. Então, eu vejo que um manejo importante isso aí, uma observação importante para quem for trabalhar nessa parte sanitária nas fazendas. Eu acho que se adiantou muito, né? Que para fechar, eu queria que você falasse um pouco dos desafios novos de compost, né? Do galpão. E eu acho que essas duas doenças têm sido grandes entraves e até negligenciadas, né? Mesmo a professora Joana está aqui falando que é um problema de saúde pública, né? Então, mesmo assim. Com certeza. E eu acho que, sim,
professora Joana falou tudo, né? Se o veterinário não tem só o desafio de produzir leite, né? Muitas vezes a gente fica falando só isso, mas a gente tem um compromisso com a humanidade, né? Então, assim, produzir um alimento de qualidade desejável, né? O melhor possível. Mas, com certeza, professora Joana, obrigado aí pela observação. Tem mais alguma coisa que você quer ponderar sobre galpão, José, que você está vendo aí alguma coisa crescendo mais, desafio maior? Opa, Pamela, além dessas duas doenças, assim, é tudo também, por exemplo, pneumonia, na época seca ela aumenta bastante, principalmente o que eu comentei no início, cama mais seca, né, ele aumenta bastante o desafio. Os dois tipos de pneumonia que a gente observa, é aquela infecciosa, bacteriana, e a gente tem encontrado também essa pneumonia intersticial, que é uma pneumonia como se fosse alérgica. Uhum. A gente acredita, assim, fortemente que seja por causa da qualidade da cama, principalmente camas muito secas. Mas do mesmo jeito que uma cama seca pode causar problemas de pneumonia, uma cama muito ruim, muito molhada, que não faz uma boa compostagem, ainda pode trazer outros problemas também. A gente tem visto uma escolha de sujeira nos cascos dos animais, em camas que não são boas, escolha de sujeira desses cascos muito altos, igual vocês fazem escolha aí do Uber, né? A gente vê que faz uma camada dessa cama de composto, uma crosta, e a gente está vendo muito desafio aí de dermatite digital, pensando aí no casco, e dermatite interdigital. Então, o que eu vejo? O composto ele veio para melhorar o conforto do animal, veio para melhorar a saúde dos animais. Se ele não for bem manejado, ele pode causar muitos prejuízos na fazenda também. Seja brucelose, seja leptospirose, seja tuberculose, seja problema de casco, seja problema de glândula mamária também, enfim, metrite também. Então, assim, todas essas doenças, elas podem melhorar ou piorar dependendo do manejo. Com certeza, eu falo assim, tem fazendas que tá uma beleza. Essas doenças, né, muito baixo, número bacana, mas tem fazendas que até hoje estão apanhando aí com esses problemas por causa principalmente de cama, pista de alimentação, então a higiene aí dos animais ela fica mais comprometida. Eu acho que é tudo, vou voltar na primeira palavra que eu falei hoje, que chama planejamento. Então, assim, tudo que é bem planejado, você colhe frutos, né? Mas tudo aquilo que você não planeja adequadamente, você toma pedrada, você não vai colher tanto os frutos. E aí é fácil manter a qualidade do leite, né? É fácil baixar a CCS quando não controla os outros problemas, né? Porque eu acho que a CCS nada mais é que é isso, é mostrar onde estão os problemas, né? Já que ela aí vamos dizer, a inflamação ou não da glândula mamária, né? Uma defesa, e está muito correlacionada com a saúde geral, né? Então, assim, a fazenda fala, eu não sei por que eu não alcanço, às vezes, no mesmo barracão e coisa, mas entram essas coisas, né? O não pensar antes, não fazer exame, né? Não buscar as outras doenças, né? Porque não tem como trabalhar só a CCS lá e esquecer os problemas metabólicos, como é que está a retenção de placenta, pós-parto. Então, é conversar muito, né? A fazenda tem que conversar com ela mesma. Com certeza. E sempre tem mais um fator, né, Pamela? Uma coisa levando a outra, né? Se os nossos professores lá da UFMG sempre falam aí que as coisas são multifatoriais e desse jeito mesmo. A gente vê que não tem só um fator influenciando na saúde do rebanho, mais um fator. E a maioria das vezes sempre no mesmo... Tem os momentos das doenças que eu vejo. Tem o momento da tristeza, tem um momento que piora a diarreia, tem um momento das pneumonias, tanto no bezerro como no rebanho adulto. Então, assim, a gente já mais ou menos sabe aí os momentos que tem as doenças, e a gente tem que antecipar eles, né? De parar de ficar apanhando e trabalhar com planejamento e prevenção da saúde do rebanho. Com certeza. É só aí que nosso tempo está meio estourando mesmo, falar alguma coisa sobre calendário sanitário, né, José? O que você vê aí, além, a gente sabe hoje aí do manejo, né, que talvez seja uma grande chave, né, e a questão do planejamento, mas nesse planejamento um calendário sanitário aí, pensando até aqui em Minas, o que você tem visto, o que realmente é necessário, né? Porque às vezes o pessoal sai vacinando um tanto de coisa, não faz diagnóstico, né? Então, o que realmente um básico aí que já é um caminho? Olha, pensando
Tem quanto tempo aí, Pamela? Só para saber. Não, devemos ter uns 5 minutinhos, um pouquinho mais aí. Então, pensando assim nas bezerras, a gente tem feito muito na parte de pneumonia, tem trabalhado com ele, tem trabalhado com vacina para diarreia, principalmente na vaca no pré-parto ou na secagem. Então, é um caminho pensando na bezerra, né? Pneumonia, a gente tem utilizado essas aí na primeira fase, que você pode fazer essas nasais, né, na primeira fase da vida dele. Dependendo do desafio, a gente faz injetável mesmo no aleitamento. Então, com uns 40, 50 dias, a gente faz mais uma vacina e prepara ela tanto para casinha como para após desmama. As básicas aí, brucelose, tem que ser feita, seja uma BD-19 ou uma RB51, a gente trabalha com as duas, dependendo qualquer uma delas, hoje a legislação ela deixa fazer isso, dependendo do desafio. Raiva, não deixar de fazer, raiva, bezerro, uma região lá em Goiás que não é obrigatória, tem que fazer, se raiva tem no Brasil todo. Clostridiose, tem que fazer também. Tem as particularidades, né, o trabalho da professora Sandra lá mostrando, o professor André e o Chico Lobato, mostrando que não pode fazer junto, né, tanto brucelose como clostridio. Então, a gente sabe essas coisas aí, faz o máximo para evitar que seja junto. Pneumonia na recria, dependendo da época, a gente tem feito também, principalmente nessa época agora, as fazendas têm que ir nesse caminho aí, se tiver um desafio alto para pneumonia. No desafio da chuva, ela muda, a pneumonia ela diminui, mas aumenta muito o ceratoconjuntivite. Então, nessas fazendas, esse olho branco, o pessoal fala aí dessa doença infecciosa aí causada na conjuntiva e no olho dos animais, a gente faz vacina para eles também, antes da época da chuva. Logicamente, controlando mosca, outros fatores, enfim. Brucelose, vacina reprodutiva, a gente tem feito. Algumas fazendas a gente faz uma vida mais cedo aí nos animais, então com 6 a 8 meses, por exemplo. Outros a gente faz já perto quando o animal vira uma novilha, né? Então, na pesagem para liberar os animais ou não para inseminação, a gente faz uma aplicação. E antes de inseminar eles, não um dia de inseminação, senão antes dele ir para a vida reprodutiva, a gente faz o reforço. Então, você já garante que o animal tem certa imunidade antes de você inseminar ele. Então, dessas vacinas reprodutivas, a gente tem utilizado, principalmente cercando esses dois vírus aí, BVD e BR, nas novilhas, e a gente tem cercado muito leptospira também, que está vendo que é um desafio grande nas fazendas. Não só de fazendas que chove muito, não só de fazendas que tem muita lama, enfim, toda fazenda a gente faz coleta aí de sangue, manda fazer sorologia e titulação para leptospira, e a gente vê quais leptospira que tem lá na fazenda e quais leptospira que tem na vacina que você está utilizando. Mas a maioria a gente tem bastante produto aí eficiente para isso. Isso pensando na parte reprodutiva. A gente vai mais aí pensando na vaca, então tem feito basicamente as mesmas vacinas que a gente comentou anteriormente, clostridiose, raiva, tem trabalhado, aí você é melhor para falar que eu, essas vacinas aí, pensando na glândula mamária, né, mamite principalmente, tem utilizado sim, e uma coisa que eu vejo assim, que a gente tem utilizado bastante também, principalmente nos compostos, vacina respiratória também. Isso eu queria chamar a atenção, gente, porque já falei umas 3, 4 vezes na live, mas considerem aí, está no momento agora para fazer. Vocês pensar se precisam ou não uma vacina para doença respiratória. Se for, gente, tem que fazer agora, porque a época está chegando. Então, basicamente são essas as vacinas, a gente tem utilizado outra, falei muito hoje de salmonela, a gente tem utilizado na secagem, pensando nesse bezerro recém-nascido. Eu tenho algumas vacinas hoje com salmonella dublin, salmonella tifimúrio. A eficiência, se você pegar a literatura, ela não é tão boa. Se tiver um desafio heterólogo, ou seja, de outro tipo de salmonella, 2 meses, mais ou menos, uma revisão grande que tem aí do americano, mas a gente tem utilizado ele nas fazendas, tanto na recria como nos animais adultos, mas nos adultos, principalmente pensando em imunidade para o bezerro. Mas basicamente é isso, Pamela, vermífugo, se a recria e o sistema casinha for fechado, a gente não está vermifugando. As fezes estão falando que, esses OPG estão falando aí que não precisa vermifugar. E vaca no composto, a gente tem coletado também muita amostra, não tem desafio nenhum. Tá? Esse negócio, vou vermifugar no parto, a gente não tem recomendado, não tem
a gente não faz isso, né? Porque não, os exames que a gente faz nas fazendas estão mostrando que não precisa. Mas basicamente é isso, Pamela. Talvez eu esqueci alguma coisa, mas tentando focar assim nos maiores desafios que tem nas fazendas e essas vacinas que a gente tem utilizado. Eu sei que tem vacina para casco, tem outros vacinas, a gente não tem utilizado não porque não acredita, senão porque às vezes não, a gente tenta corrigir com o manejo primeiro, depois ver se precisa ou não, mas esse ajuste é fino. Mas, sinceramente, falo abertamente aqui, o calendário sanitário é muito barato para uma fazenda. Caro fica tratando o animal, caro que ele perde leite. E quando a gente para pensar assim, o custo que tem o calendário sanitário de uma fazenda é muito baixo. Então, vale a pena, mas negligenciar a, a sanidade, ela fica muito cara na fazenda. Acho que essa é a minha mensagem final aqui hoje, viu, Pamela? Muito boa, tá, José? Assim, agradecer, eu acho que agora, né, vamos antes que o Instagram tira nós e não vamos conseguir salvar, mas é agradecer aí, foi muito boa, trouxe muito conhecimento, realmente, sanidade. O pessoal às vezes esquece, né, de que as coisas andam junto. Então, quero agradecer, foi enriquecedora, né, e deixar aí para você fazer a despedida do pessoal. Ô, Pamela, eu que agradeço a você, a equipe, sua trabalho, você, Mariana, pelo convite. Eu fico feliz aí das perguntas, das pessoas que participaram hoje. Realmente conheço bastante as pessoas que participaram. Sei que são pessoas que estão no campo, no dia a dia no campo. E eu fico muito feliz de ter contribuído um pouco aí com a sua turma, sua equipe aí, tentando levar as experiências nossas aí de campo e no que a gente acredita aí que é essa parte sanitária, que é uma coisa que a gente defende, a gente está com essa bandeira aí, e a gente sabe que tem muita gente no Brasil fazendo o bem feito também, fazendo essas coisas muito bem feitas, colhendo fruto, com os indicadores, uns números muito bacanas na fazenda. Então, no mais, muito obrigado e desejo uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Você, mais uma vez, reforçando o que precisar, pode contar com a equipe Mais Leite. Agradecer aí para o pessoal. E até a nossa próxima live, dia 27, que aí o tema vai ser reprodução, né? Nós vamos focar muito nessa parte de reprodução e o impacto na qualidade. Então, agradecer, uma boa noite com Deus, gente. Até dia 27.